dirigir, ele não tem preposição. Por exemplo, o carro custou-me caro. Ou poderia também tirar o pronome, que também não afetaria. O carro custou caro, tá? Então, quando é nesse sentido de, por exemplo, de acarretar, aliás, no valor, no caso, né? Ele também é, como está o exemplo logo abaixo, ele também é transitivo direto, não tem preposição nenhuma. Tanto no sentido de relacionar-se a valor, como no sentido de acarretar ou exigir, tá? Então, nesse caso aí, não exige preposição. Só quando, no caso, tem sentido de ser custoso, ser algo difícil. Aí tem a preposição, né? O verbo entender, tranquilo, tanto direto, sempre que entende alguma coisa. O verbo gerir, né? Verbo regular, sendo transitivo direto. Eu giro a minha empresa. Ter cuidado aí, tá? Gerir, para não confundir que é questão de girar. Tem nada a ver com girar aí, não. Embora seja bem parecido, mesmo idêntico até. Mas quando vier a dúvida, analisem o contexto, tá, gente? Sempre analisem o contexto. Então, por exemplo, eu giro a minha empresa. Então, claro que nesse contexto já não caberia jamais a interpretação que seria do verbo girar, né, gente? Ninguém vai girar a empresa. Eu giro no sentido de gerir, tá? De dirigir a empresa. Beleza? Aí vejam a questão do contexto. Advir, esse aqui eu vou explicar, que é bem interessante. O verbo é intransitivo, ou seja, não existe complemento. Significa sobrevir ou suceder, né? O verbo advir. Os profissionais estão empenhados em resolver os possíveis problemas que venham a advir, que venham a surgir, a aparecer, né? Então, nesse sentido aí. E o verbo adivinhar, é o verbo regular, que pode ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto, tá? E uma coisa interessante, viu? Ele não possui demudo, que muita gente se confunde, tá? A questão de ortografia. Então, aqui, como posso dizer, né, para vocês, ele pode ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto, ou seja, eu adivinhei algo de alguma coisa. Então, perceba que tem a questão, tanto um objeto direto como um objeto indireto, com preposição, tá? Então, ficar atentos a isso. Pronto, o verbo prover, isso aqui também é interessante, aí tem muitos, gente, eu coloquei os principais mesmo. Tinha muito mais do que isso, só que eu selecionei, filtrei mesmo, só o que caia com mais frequência. E esses são os que caem com mais frequência, seguramente. Prover, né, no caso, que é um verbo irregular, e que pode ser transitivo direto, indireto, ou transitivo direto e indireto. Pode ser intransitivo e ainda pronominal. Pense num danado que é multi, é esse prover. É um bombril, praticamente. Então, Calma, muitos... professora, vá com muita calma e paciência neste momento, que é um Vamos momento lá. muito decidido, decisivo na nossa vida. Sim, com certeza, meu amor, com certeza. E isso eu tenho total consciência. Vamos lá. Esse verbo prover, tá? Ele é um verbo que ele admite, assim, ele é multi, de certa maneira. Multissignificativo, né? Em que sentido? Ele pode admitir ser um verbo apenas transitivo direto, né? Prover algo, né? Ele pode ser transitivo indireto, prover a alguma coisa, né? Alguma coisa a alguém. Pode ser indireto. Pode ser direto e indireto, porque pode dar as duas complementações ao mesmo tempo da informação, tá? Eu, por exemplo, posso prover algo a alguém ou para alguém. Então, nesse sentido, ele vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele pode ser intransitivo, né? Ou seja, um verbo que ele não vai precisar de um complemento dependendo do contexto, tá? Por exemplo, se eu falo assim, se eu digo assim, pronto, nada provém, nada vai prover, né? Nada provém sem a ajuda das pessoas, por exemplo, nada nesse sentido aí. Então, perceba que eu só declarei essa informação da questão do prover, né? Da questão do prover de nada é dado a alguém, de certa maneira, nesse sentido.
Mas eu não precisei dizer de quem que deveria dar, se alguém, o que era dado. Enfim, ele pode ser intransitivo nesse sentido. Apenas vir a informação da questão da declaração de que algo foi providenciado para aquilo. Pronto, só. E ele pode ser pronominal, tá? Por exemplo, costuma-se abrir um edital para prover-se, né? Para prover-se algo. Eu quero prover-me, né? Eu quero prover-me, eu quero prover algo para mim mesmo. Então, assim, ele pode ser pronominal nesse sentido, admite o uso do pronome também. Então, como eu disse para vocês, ele é semântico nesse sentido, né? Ele pode assumir vários significados. Então, o uso ou não da preposição vai depender bastante do contexto, tá? Você analisa sempre o contexto. Se o complemento que vir após ele, né, se é um complemento que ele foi exigido dentro daquele contexto para que seja utilizado ou não, tá certo? Então, assim, como eu falei para vocês, ele é multissemântico nesse sentido, né? Não, semântico não, perdão. Ele é multi, assim, ele admite várias complementações, mas em relação à semântica, ele vai ter sempre o mesmo significado, né? Que é a questão do abastecer, do providenciar, é sempre o mesmo sentido. Até mencionei algumas vezes a questão multissemântico. Não é multissemântico, perdão. Ele é multitransitivo, de certa maneira, né? Ele vai exigir complementos, mas tanto do ponto de vista do complemento direto, como do complemento indireto, tá? Isso não vai, por exemplo, só vai ser só de um ou de outro. Não, pode ser de um, pode ser do outro, depende do contexto. Pode ser dos dois ao mesmo tempo, depende do contexto, tá? Então, assim, mas sempre o sentido dele vai ser esses dois aí. O sentido de abastecer e do sentido de providenciar, certo? O benefício da empresa é prover aos clientes as suas vantagens. Nesse caso aí, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Percebam aqui comigo. Ó, o benefício da empresa é... Ah, meu Deus, perdão, gente. O benefício da empresa é, por exemplo, prover o quê? Vai pedir um objeto direto, tá aqui, ó. As suas vantagens. A quem vai prover? Aos clientes. Então, temos um objeto direto, um objeto indireto. Então, nesse sentido aí, nesse contexto, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, ok? Temos o outro verbo, que é o verbo corroborar, que geralmente ele é muito confundido com o sentido de colaborar, não é a mesma coisa. Eu já vi muita gente em redações utilizando com esse sentido, e não é, tá? Então, olha só. Corroborar significa reforçar, né? Então, nesse caso, comprovar algo, reforçar algo. Então, ele é transitivo direto. É corroborar algo. E não corroborar com algo. Que as pessoas, como eu falei para vocês, usam muito no sentido de colaborar. Ah, eu colaborei com isso. Ah, então, usa que eu acho que corroborar também vai admitir a preposição. E não admite. Não é o mesmo sentido, tá? Como eu trabalho com correção de redação, é muito comum eu ver mesmo pessoas utilizando o verbo corroborar no sentido de colaborar. Então, olha só. Atenção, só resta a preposição com quando ele solicitar dois tipos de complementos, né? Por exemplo, a empresa corroborou a estratégia, ou seja, ela reforçou a estratégia, ou ela comprovou a estratégia financeira com os analistas. Aí o com agora veio. Mas não é o corroborou com algo. Corroborou com alguém. É diferente. Porque, no caso, ela reforçou algo com alguém. Aí a preposição ela veio. No sentido de ser utilizado como, de certa maneira, na ideia de objeto direto e indireto. Como os dois complementos, né? Que vieram aí. Mas não é comum esse verbo ele pedir preposição, não, tá? Só no contexto assim, que nós necessitemos de acrescentar um outro complemento. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é tranquilo também, tá? Por isso que eu vou passar. E não aparece tanto, tá, gente? O existir, esse aqui é interessante, é considerado impessoal e que se flexiona conforme o seu sujeito. Então, ter cuidado para não confundir a questão. Uma coisa é haver no sentido de existir, ele é impessoal.
Mas o existir mesmo, ele é pessoal. Ele admite, sim, a flexão, tá? Só isso que tem que ter atenção. Maquiar. Outra aqui bem interessante. Não cai tanto em concurso, não, mas como só uma questão de observação. É maquiar mesmo com I, tá? Não existe maquiar. Então, muitas pessoas, elas confundem muito a flexão do verbo maquiar. Eu me maqueio, não existe eu me maqueio, né? Eu me maquio. Então, para não gerar nunca dúvida em relação a isso, né? Ô, Então, professora, esse verbo maquiar, ele uhum. tanto vai servir para maquiagem como para esconder alguma coisa. Agora, ótima pergunta sua. Os dois significados que você deu agora, um é do ponto de vista o quê? Concreto assim, né? Denotativo, sentido denotativo. Por exemplo, é o sentido original do verbo é esse, é maquiar em relação a utilizar maquiagem, tá? Quando eu falo da questão de maquiar no sentido de esconder, agora esse sentido, esse significado, já é mais do ponto de vista conotativo. Você dá ao verbo uma outra conotação, tá? Mas que não é a própria dele. É a mesma coisa, por exemplo, de tropeçar. O tropeçar usualmente é o quê? É você levar um tropeção, o quê? De forma física, cair, né? Seria isso. Mas você fala assim, ela tropeça nas palavras. Já tem um outro sentido. Do ponto de vista mais o quê? Mais conotativo. Eu atribuo um novo sentido em outro contexto. A mesma coisa é o verbo maquiar, né? No caso, o maquiar, no sentido de relacionado à estética mesmo, de utilizar a maquiagem. Agora, quando eu uso maquiar no sentido de camuflar alguma coisa, né, de esconder, ele maquiou a situação real da empresa, né? É mais o ponto de vista relacionado à conotação, sentido mais figurado, tá certo? Tá certo, professora, joia. Obrigada. Beleza. Nada, querida. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ir rapidinho aqui, que a hora tá passando e eu não passar tanto tempo para o horário de vocês. Pronto, o verbo consistir, ele sempre usa a preposição em, né? É um verbo transitivo indireto. Então, consiste em algo, né? O almoço consiste em arroz, feijão, assim vai. A aprovação consiste em muito estudo, esforço, dedicação. Igual de vocês. O verbo apaixonar rege a preposição por, né? Estou apaixonado por você. Estamos apaixonados por essa camisa. Tranquila, isso aí. Vai passar rapidinho. O verbo pedir, transitivo direto, quando se referir a coisas, aí tem a questão da observação, né? Ele é transitivo direto quando se referir a coisas, e é transitivo indireto quando se referir a pessoas. Por exemplo, pedimos um documento, no caso, pedimos o quê? Aí, no caso, ele é transitivo direto. Pedimos a quem? Aí, transitivo indireto, certo? É um transitivo direto e indireto. Chamar, né, sentido de convocação, que é o que nós estamos aí, né, almejando, vocês estão almejando, que eu estou na torcida. Então, o sentido de convocação aí é transitivo direto. Chamamos, né, Carla ontem para a reunião. Então, os alunos foram, os candidatos foram chamados, né, para assumirem os cargos. E assim vai. Nesse sentido aí, ele é transitivo direto. E é objeto, no caso, né, é transitivo indireto, se for relacionados a apelido, né? Chamamos ao ladrão de covarde. E não chamamos o ladrão de covarde. Que a gente usa muito, chamamos o menino disso, chamamos ele disso. Não, chamamos a ele disso daqui. Certo? É transitivo indireto. Avisar de algo, então pede a preposição de. Pronto, ajudar, tranquilo, entregar algo em algum lugar, olha, no caso transitivo direto, mas esse em, quando ela aparece, é justamente como uma adjunta adverbial, tá? De lugar. Constar, é constar de, ou constar, né, em algo. O seu nome vai constar na lista de aprovados. Olha, meus exemplos são todos proféticos, viu, gente? Todos os exemplos são proféticos aí para vocês. Então, olha só, o seu nome vai constar na lista. Aqui, cadê? Usufruir, regência, usufruir algo ou de algo. Renata usufruiu do dinheiro que recebeu.
Renata usufruiu o dinheiro que recebeu, tá? Então, nesse caso aí, se em alguma questão aparecer, pode ser, dessa forma assim, a retirada ou o acréscimo, né? No caso da preposição, não altera, tá bom? A correção gramatical nesse sentido. Ficarem atentos a isso. Pronto, e fechamos a questão dos verbos. Regência nominal, tá? Não vai demorar, mesmo com a hora assim avançadinha, mas não se preocupem não, que regência nominal, o conteúdo trazido para esse assunto não é tão extenso como o da regência verbal. O da regência verbal, realmente, ele é mais denso, assunto bem mais complexo justamente por isso, porque são muitos casos que a gente trabalha com a questão de significação de verbos, né, gente? Já a regência nominal é mais tranquilo, por quê? Entre aspas, né, mais tranquilo, porque é só ficarmos atentos à questão da escolha correta, mais adequada da preposição, certo? E vai ter uma regrinha bem básica aqui que eu vou deixar para vocês, uma dica mesmo para concurso, que vai ajudar bastante na questão da regência nominal. Então, se você dominar a verbal, a nominal você vai tirar de letra com essa dica, tá bom? Então, olha só. Regência nominal é o nome da relação existente entre um nome, né, que eu já falei para vocês que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição, tá? Já mencionamos isso antes também. Assim como os verbos, né, a preposição também ela é bastante significativa nesse processo de regência nominal. Na questão da regência nominal, gente, outra coisa interessante. Na regência verbal, a gente trabalha com a presença, né, ou não da preposição. É que vai determinar se o objeto é direto ou indireto, né? Já a regência nominal, não. A preposição, ela sempre vai fazer parte. O que a regência nominal trabalha é a questão de que a adequação da preposição. Qual é a preposição adequada, certo? Porque na regência nominal, todo termo regido, ele é um complemento nominal. E é regra, gente, todo complemento nominal, ele sempre, não é às vezes, ele sempre é iniciado por preposição, certo? Complemento nominal sempre é iniciado por preposição, ok? Então, olha só, no estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos que eles derivam. Aí a dica vai consistir nisso. Mais adiante eu vou deixar mais enfatizada essa dica. Conhecer o regime de um verbo significa, nestes casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Quando eu falo nome cognato, são os nomes que são derivados desses verbos. Cognato tem a ver com de mesma família, né? Como, por exemplo, pedra, pedreiro, pedrada, né? Então, pedreiro e pedrada são termos cognatos de pedra, que é o termo original, o termo primitivo, tá? Então, quando você fala em termo cognato, tem a ver com isso, derivação. Derivação de palavras através de uma primitiva, ok? Aí vamos a alguns exemplos aqui. Olha só. O verbo obedecer, por exemplo, que nós vimos no estudo da regência verbal. O verbo obedecer e os nomes correspondentes, ou seja, todos regem complementos introduzidos pela preposição a. Se o verbo obedecer, né, ele exige a preposição a, então, os nomes que provêm do verbo obedecer também vão exigir a preposição a. Olha um exemplo aí. Obedecer a algo ou a alguém, tá? Aí é a questão da regência verbal. Então, do verbo obedecer, digamos que eu vou agora derivar o adjetivo obediente, tá? Então, por exemplo, vai ser obediente a algo ou a alguém. Vai continuar seguindo a mesma regência. O a vai ser também cobrado do mesmo jeito. Então, conhecer essa regência do verbo dá a vocês uma vantagem para saber trabalhar também com a regência nominal quando o nome, ele provém desse verbo, dos verbos que vocês já conhecem a regência. Então, facilita muito mais o trabalho de vocês na hora de analisar a regência nominal também, tá? Ah, professora, e se fosse um advérbio, como é que ficaria o advérbio? Eu não coloquei o advérbio aí, mas eu posso colocar. Por exemplo, ele agiu obedientemente ao caso, por exemplo, né? Agiu obedientemente a alguma coisa, a alguém. Então, perceba que mesmo obedientemente, que no caso é o advérbio, né? A maioria todos terminados em mente, né? Então, são advérbios de modo. Então, nesse caso, vai seguir a mesma lógica da regência.
tá? Obedientemente é um nome, porque é advérbio, e se pedir um complemento após ele, tem que vir com a preposição